Equipe adversária no contra-ataque, interceptação, sai um contra-ataque e gol. Não, eu não tô falando da interceptação do Tchouaméni e o gol do raio, do Rodrigo, de Real Madrid contra Manchester City. Estou falando do menino Wesley, que intercepta a jogada, lança para o Matheus França para Romero, Romero para Yuri Alberto, gol do Coringão. Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 4, Nacional 0. Meus amigos, eu confesso para vocês, né, que eu assisti a Champions, né, hoje teve nada mais nada menos do que Real Madrid Champions Real Madrid e Manchester City na Champions League. Quem assistiu sabe que foi um jogão, né, 3-3, que jogaço, né. E aí o jogo acabou 6 horas, né? E o jogo do Corinthians começava às 7. Aí você fica com aquela sensação, meu Deus, bora preparar o psicológico. Eu tenho 1 hora para preparar o psicológico para ver o Corinthians jogar, né? Por quê? Porque a gente fica com a sensação do último jogo do Corinthians, que foi um desastre, que foi uma catástrofe, né? Mas o Corinthians hoje resolveu jogar, resolveu dar o ar da graça pro torcedor corintiano e nos deixar feliz, né? Bora comentar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês que me ajudaram na vaquinha, tá, gente? Muito obrigada do fundo do meu coração, né? O dinheiro tá ali reservadinho. Ainda estou à procura da casa, correndo contra o tempo. Por isso que eu tô meio nessa de tem dia que tem live, tem dia que não tem, mas vai dar tudo certo. Deixem suas orações, me ajuda demais também, tá? Bom, vou falar do jogo. Antônio Oliveira começa o time diferente, né? Ele não escala o Bidon, começa com o Fausto Vera ali de titular. E ele também tira o Pedro Raul e começa com o Romero, né? A dúvida ficou de início, falou assim, cara, será que ele vai colocar o Romero de centroavante e Yuri de ponta? Vai insistir nessa ou não? Mas, na hora que inicia o jogo, a gente vê que o Yuri Alberto está de centroavante e o Romero de ponta ali, de fato, né? E no jogo, no geral, início de jogo, o Corinthians ficava mais com a bola, mas não conseguia agredir muito o time do Nacional, né? Mas era um time que o Cássio nem sujou o uniforme, então a gente não tem nem o que falar do goleiro do Corinthians, né? Os críticos do Cássio a todo custo, né? Vai falar o que nesse jogo, né? Porque uma coisa é a gente criticar o Cássio quando ele erra de fato, agora tem uns que, meu Deus. Corinthians, cara, joga melhor, joga bem dentro de casa, precisava vencer, né, esse jogo principalmente. Você vê um time que o que eu achei da postura desse time do Corinthians, pelo menos nesse jogo. Quando o Corinthians faz 1-0, você vê um time buscando o resultado, né? Não aquele time que faz 1-0 ali e fala assim, não, beleza, a gente tá jogando em casa, fiz 1-0, é o que a gente precisa de uma vitória. Até porque o time do Argentino Júnior com o Racing, né, estava jogando no mesmo horário e o Racing surpreendeu ali e conseguiu vencer o Argentino Júnior por 3-0, né? Então, tipo assim, acabou que o primeiro jogo de Corinthians e Racing teve até que um peso, né? Hoje a gente vê esse peso. Se espera que o Argentino Júnior seja o adversário do Corinthians para a classificação, né? Não sei até que ponto esse um pontinho que a gente conquistou lá, ele vai ser bom ou ruim, né? A princípio bom, né? E a princípio bom também que o Argentino Júnior não pontuou jogando dentro da sua própria casa, porque querendo ou não, né? Na teoria o Argentino Júnior é melhor do que o Racing, mas vamos ver quando o Corinthians enfrentar o Argentino Júnior. Eu também já falei que eu não acho que o Argentino Júnior é tudo isso não, tá? Mas, cara, o Argentino Júnior não era nem conhecido. Vamos falar a verdade? Não era nem conhecido. Mas por conta do Fausto Vera, por conta do próprio Corinthians ter enfrentado o Argentino Júnior na Libertadores, e o time ruim do Corinthians de fato, que era, né? Então, tipo, fez a gente colocar o Argentino Júnior como se fosse um Boca, um River Plate. Não é bem assim, né? Essa é a realidade. Não é um time de primeira prateleira da Argentina, né? Enfim. Bom, Corinthians joga melhor, Corinthians consegue seus golzinhos com o Romero. O Romero é mais, o Romero é mais, o Romero é artilheiro da Neoquímica Arena. Chupa Roger Guedes, chupa Calvo, que preferiu realizar o seu sonho de dinheiro e não sei o que lá. Romero, esse sim, que eu nunca critiquei na minha vida, nunca, não fui contra a contratação do Romero. Se alguém achar um vídeo de eu falando que eu fui contra a contratação do Romero, foi inteligência artificial, não fui eu, porque eu nunca falei isso. Eu sempre fui a favor da volta do Romero. Bom, sempre o Romero, né, gente? É impressionante como o Romero, ele não é craque, tá longe de ser um craque, mas é o jogador que
quando ele veste a camisa do Corinthians, ele faz a diferença. Em jogo treino, ele entra e faz a diferença. Quando o time tá lutando para escapar do rebaixamento, ele faz a diferença, faz os seus golzinhos. E agora, novamente, o Romero aparece, né? Faz 2 gols. Podia ter feito o terceiro, ele teve 2 oportunidades de fazer um hat-trick, né? Deu assistência pro Yuri Alberto também fazer o golzinho dele, né? Achei que o Fausto Vera jogou bem, tá? Eu tô até com medo, com receio de elogiar o Fausto Vera, mas desde o início da partida eu gostei do Fausto Vera. Totalmente diferente daquele Fausto que a gente viu nos últimos jogos, né? Nos últimos meses, para falar a verdade. Um cara que se apresentava, tava chamando o jogo o tempo todo, né? Não tava sendo aquele Fausto Vera que só toca a bola para trás, parecia que queria se livrar da bola, muito pelo contrário, ele recebia a bola, tocava para frente, chamava o jogo, acelerava o time do Corinthians, né? Chamava a responsabilidade para ele em alguns momentos e teve bastante alternação do Fausto Vera com o Ranieri, né? Às vezes o Ranieri vinha de primeiro volante, aí depois vinha o Fausto Vera, os dois, sim, intercalou, se intercalou bastante ali, né? Gostei do que eu vi. A defesa do Corinthians não sofreu, né, gente? Então não tem nem o que falar que a defesa do Corinthians de fato não sofreu. O Fagner eu achei que fez uma boa partida também, né? Pra quem fala que eu só critico o Fagner, mas ele fez uma boa partida. Rodrigo Garro também, mas o destaque de fato foi o Romero. É o jogador que estava buscando o jogo o tempo todo, fez os gols importantes ali, né? Só não gostei na hora que ele quis pegar a bolinha para bater uma falta ali no lugar do Rodrigo Garro, né? Falei assim, menos, né, Romero? Menos. E também não entendi no primeiro gol do Romero que ele meio que não comemorou. Não entendi se é uma birrinha de não estar sendo titular ou alguma coisa. Não entendi se foi isso ou não, ou sei lá o que aconteceu com o Romero, né? Mas enfim, o importante é que ele fez gols, né? E se tornou o artilheiro da Neoquímica Arena. Graças a Deus, o Romero é o artilheiro da Neoquímica Arena e não é mais Roger Guedes. Vamos ver se o pessoal esquece agora esse Roger Guedes, né? Enfim. Que mais que a gente teve no jogo, né? Detalhe, o Paulinho entrou no jogo, né? O Paulinho, que vocês sabem minha opinião em relação ao Paulinho, mas puta que Paulinho, quase que ele faz um gol de cabeça. Ó, deixando de lado o meu ranço, tudo aquilo que eu já falei em relação ao Paulinho, de que eu acho que ele é ex-jogador e tudo mais. É impressionante como o Paulinho, ele é um jogador diferenciado quando ele sobe pra cabecear, né? Até no primeiro tempo eu tava meio a pé da vida, porque nenhuma bola, nenhuma cobrança de escanteio, o Corinthians leva perigo de fato. Eu não fico ansiosa em nenhuma cobrança de escanteio. Eu falei assim, caraca, ó, cobrança de escanteio, chance de gol pro Corinthians. Muito pelo contrário, eu sei que não vai dar em nada. São raras as vezes que vai levar um perigo de fato, né? Diferentemente do nosso arquirrival, o Palmeiras, que toda cobrança de escanteio ali, na maioria das vezes, é bola na rede, né? Os caras levam perigo. Eu não entendo. Sei lá, cara, será que o Corinthians não treina? Será que não tem uma forma? Será que é tão difícil assim, né? Você conseguir. E eu não falo nem, tá, gente? Tipo, você fazer gols mesmo de cobrança de escanteio e o cara cabecear, mas cabecear pro gol mesmo, seja na trave ou o goleiro defender ou alguma coisa do tipo, mas é sempre aquela cabeçada ou aqui assim, que a bola vai para fora, ou aquele rebate ali que não dá em nada. Na maioria das vezes é isso, né? E o Paulinho, ele é diferente nisso, né? O cara, ele já, na hora que ele subiu, ele cabeceou a bola na trave, né? Mas aí a gente também teve a reestreia, vamos dizer assim, de Igor Coronado, que ficou um tempinho fora, voltou e já deu uma assistência pro Pedro Raul, cara. Pedro Raul, quem diria o Pedro Raul, né? 26 milhões no Pedro Raul. Aí eu tenho que falar pra vocês, quem precisa de Gabigol quando se tem o Pedro Raul? Outro jogador que eu nunca critiquei. Mentira, critiquei sim. Critiquei principalmente por conta do valor e não nego que eu queria muito Gabigol no Corinthians. Mas enfim, né? Pedro Raul tá entrando, tá fazendo seus golzinhos, né? Isso é o que importa também. E o Igor Coronado, cara, o Igor Coronado, ele é baixinho, né, gente? Como ele, meu Deus, ele é piquetucho também. Ele me lembrou muito o Jadson, né? O jeitinho dele correr ali, ele pequenininho entre os outros jogadores. Já entrou e já fez a diferença também, já deu uma assistência ali. Ele ameaçou chutar pro gol, ele percebeu que o Pedro Raul tava entrando, aí ele foi, lançou a bola pro Pedro Raul, que vai e faz o gol, né? Quarto gol, o gol que dá a liderança pro Corinthians, né? Que deu a liderança pro Corinthians nessa Sul-Americana, nesse grupo aí até o momento. Um outro jogador que eu queria destacar, né, que é o Pedro Henrique, que também entrou, né, faltando 10 minutinhos ali, ele também acaba entrando. É um jogador que ele joga pouco, né, ele sempre entra, né, faltando alguns minutos ali, mas eu gosto do Pedro Henrique, cara, a vontade que ele sempre entra com a camisa do Corinthians, né, impressionante que ele sempre entra ligado, que ele fica, né, pedindo o jogo ali, ele é um cara que
Por mais que ele tenha uma certa idade, né? Um cara bem acelerado ali. Eu gosto, tenho gostado ali das vezes que ele tem entrado com a camisa do Corinthians, né? Destaque também pro Matheus França, que entrou no lugar do Fagner, entrou bem também. Acho que o time do Corinthians jogou bem, né? É claro que não é um adversário perigoso nem nada do tipo, mas o time do Corinthians jogou bem. Teve um jogador deles expulso, né? Merecidamente expulso. Mas o time do Corinthians jogou bem e fez o dever de casa, né? Tinha que vencer, conseguiu golear, conseguiu aí se colocar como líder do grupo. E agora a gente já enfrenta um adversário direto para essa classificação, na minha opinião, que é o Argentino Júnior, né? Então, se o Corinthians conseguir pontuar, né, jogando fora de casa contra o Argentino Júnior, eu não lembro se o jogo é fora de casa ou é dentro de casa, cara. Dei um Google aqui rapidinho e sim, o jogo é fora de casa, né? Então, se o Corinthians conseguir até um empate contra o Argentino Júnior, acaba ajudando, consolidando o Corinthians ainda mais nessa possível classificação, né? Claro que falta muito jogo ainda, mas foi extremamente importante essa vitória. Bom, o que mais que a gente tem para falar, né? Sobre o jogo, eu acho que é isso, né? Mas eu também não queria deixar passar um assunto importante que é a Neoquímica Arena, né? Tudo bem que o jogo foi 7 horas da noite, a gente sabe que um jogo 7 horas é extremamente complicado para lotar a Neoquímica Arena, para o torcedor acompanhar um jogo, porque o pessoal sai do serviço 6 horas, né? Praticamente 6 horas, 6 e pouquinho. Então, para pegar transporte, seja transporte público ou não, para chegar na Neoquímica Arena para assistir o jogo 7 horas, claro que no início ali ela estava vazia e depois foi chegando mais gente, mas mesmo assim o público foi, acho que 35 mil, alguma coisa assim, um público muito abaixo, muito abaixo. Então, parabéns, senhor Augusto Melo, né, que colocou os ingressos aí a preço de Champions League, né? Será que o torcedor foi assistir mesmo o Corinthians contra o Real Madrid, o Corinthians contra o Manchester City? Né? Será que era a Champions League? A gente não tá sabendo, tá achando que é sul-americana pelo preço dos ingressos, né? Então é um absurdo isso, porque a gente vê não é porque a gente apoiou o Augusto Melo que a gente tem que sempre babar ovo do Augusto Melo, né? E não criticar quando ele faz coisas erradas. Então como que você me coloca um ingresso caro para um time do povo? Né? Como? O presidente que na época da sua eleição ficou falando o tempo todo, a gente vai devolver o Corinthians ao corintiano, a gente vai devolver o Corinthians ao time do povo de verdade. O Corinthians não é elite, o Corinthians nunca foi elite. Colocar o preço dos ingressos, cara, ó, é inacreditável. Quando saiu os preços dos ingressos, né? Tudo bem que eu já não ia nesse jogo, mas quando eu olhei aquilo, eu fiquei com a sensação, tipo, cara, eu acho que eu nunca mais vou assistir um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena do futebol masculino. Porque todas as vezes que eu vou na Neoquímica Arena, né, nas últimas vezes que eu fui, as últimas 3 vezes, foi para assistir o Corinthians feminino. Por quê? Porque o valor do ingresso é mais barato. Ah, Thaís, você tá falando que tem que ser igual? Não, não tô falando que tem que ser igual. Eu sei que o nível de futebol é diferente, eu sei que ainda é muito diferente, né? É discrepante ali a diferença de futebol feminino pro masculino, embora o time feminino do Corinthians hoje jogue muita bola. Mas assim, você colocar um ingresso ao preço que colocaram, no mínimo você espera de fato que fosse um jogo de Champions League, cara, um jogo contra um time europeu, alguma coisa do tipo. Né? E aí você vir com aquele argumento de time do povo, né? De que vou devolver o Corinthians ao time. Nossa, fora questões de camisas, que é um absurdo de caro, né? E aí ainda mais o ingresso. Então, tipo assim, cara, já é difícil pro torcedor ir no estádio. E aí, quando o torcedor quer ter a oportunidade de ir para conhecer, né, o Neoquímica Arena, para assistir um jogo do Corinthians, e aí coloca os valores do ingresso a esse absurdo que foi, né? Então, tipo assim, a arena é vazia. Por mais que foi no horário de 7 horas, teria lotado muito mais se tivesse colocado o preço dos ingressos acessível, né? E eu acho que o Corinthians não interessa se o São Paulo cobra não sei quanto, se o Flamengo cobra não sei quanto, o Corinthians, ninguém tá falando de São Paulo, de Flamengo, o Corinthians é o time do povo, né? E quando eu falo Corinthians é o time do povo, não é que o Corinthians é time de pobre ou time de rico, o Corinthians é time de todo mundo. O Corinthians é time de todo mundo. Então, se o rico pode ir, o pobre também pode ir. Isso que significa ser time do povo. Isso que significa ser Corinthians. É para todo mundo, não só para um. Né? E quando você coloca o preço dos ingressos a esse valor, vira um time de elite. Pelo amor de Deus, a gente já tem aquele setor oeste, que é um setor elitizado, sim, né? E ainda coloca caro o ingresso da leste também. Ah, pelo amor de Deus, né, Augusto Melo? Espero que aprenda, né? Ah, vou colocar mais barato no Campeonato Brasileiro. Não é só no Campeonato Brasileiro.
A Fiel precisa estar em todo jogo, então você precisa colocar os preços abaixo, né? Esse foi o resultado da Neoquímica Arena diante do cenário aí dos ingressos sendo um absurdo. Enfim, acho que é isso que eu tinha pra falar. Não quero me empolgar com o Coringão, mas já tô empolgada. E é isso mesmo. Corinthians é uma montanha-russa. Um dia a gente tá triste, outro dia a gente tá feliz. Corinthians é a minha vida. E não, eu tô falando sério. Corinthians é literalmente a minha vida desenhada. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. É uma montanha-russa. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.